Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar a respeito de um assunto bem sério. Eu quero conversar com vocês a respeito de depressão, problemas psicológicos, doenças psicológicas aqui no Japão e como isso ainda é um tabu muito grande. Há um tempo atrás eu postei um vídeo em que eu estava bem mal, eu estava no meio de uma crise. Ele tá aí no meu canal no YouTube. Já faz um tempinho, faz algumas semanas que eu postei esse vídeo, né? Foi mais um desabafo, né? Enfim, naquele vídeo eu falei assim várias coisas. Eu tava sendo um dia péssimo, sabe? Mas passou, gente, passou. Até eu falo naquele vídeo, né? Sempre passa. Quem sofre, assim, né, de ansiedade, depressão e ataques de pânico, entre outros, é assim. Tem dias que você tá em crise, tem dias que você tá bem e a gente vai vivendo. Tô indo, tô levando a minha vida, tomando meus remédios, tá tudo ok. Mas aquele vídeo, ele teve uma repercussão, assim, muito maior e muito mais positiva do que eu imaginei que teria. Eu recebi tanta mensagem de apoio, tanta mensagem de carinho, eu ainda continuo recebendo, assim, toda hora o pessoal comentando e tal. E eu recebo também muitos relatos. Gente, mas eu recebi tanto, mas tanto relato de gente que passa pelas mesmas coisas ou parecidas, né? E isso também me motivou a vir aqui conversar sobre isso com vocês. Porque não dá para ignorar que a depressão, a ansiedade é o mal do século. Grande parte da nossa população e dos nossos jovens estão sofrendo cada vez mais com isso, cada vez mais. E é como se estivesse transformando numa bola de neve. A nossa geração tá doente, a nossa geração tá mentalmente doente, e isso é algo muito sério. Toda doença é séria, toda doença deve ser levada em conta. Tem muitas outras doenças por aí que eu não tô desmerecendo nenhuma delas, mas embora a depressão, a ansiedade, ela não seja uma doença assim, né, física, isso não torna ela menos importante ou então menos devastadora. Eu acho que fechar os olhos para isso é de uma ignorância e falta de empatia imensa. Não dá mais. Mas por que eu quero falar sobre o Japão? Porque refletindo sobre isso e lendo assim vários relatos que eu recebi, né, lá naquele vídeo e tal, eu lembrei assim de alguns momentos aqui no Japão, de algumas coisas também que eu já sabia antes de vir, outras que eu tirei a prova aqui, presenciei aqui, que eu acho importante falar. Se no Brasil é ruim você ter algum problema psicológico, no Japão você pega isso e multiplica por 1 milhão ou mais. O Brasil é um país que aos poucos está se desconstruindo a respeito de vários assuntos. E isso é uma coisa ótima, uma coisa excelente. Claro que a gente tem muito para evoluir ainda, muito para melhorar, mas estamos no caminho certo. E os problemas psicológicos estão entrando sim nessa desconstrução, vamos dizer. Porque eu não sei vocês, mas até eu, na minha geração, olha que eu nem sou tão velha assim, eu tenho 25 anos, mas uns anos atrás, a depressão era um tabu tão grande, gente, tão grande, que as pessoas não falavam que tinha, era um motivo de muita vergonha, as pessoas não contavam. Agora, hoje em dia, não sei se é a nossa geração que tá fazendo isso, acredito que sim, mas nós estamos falando um pouco mais a respeito disso, né, buscando tratamento. E de alguma forma as coisas têm melhorado para algumas pessoas. Claro que existe assim uma quantidade esmagadora de pessoas que sofrem de problemas psicológicos e nem sabem, né? Enfim. Mas aqui no Japão a situação é bem diferente. Parece que eles estagnaram com aquela mentalidade arcaica e não têm evoluído, ou então evoluído muito pouco. Não é novidade para ninguém que o Japão tem as maiores taxas de suicídio do mundo, incluindo suicídio infantil. Tanto que aqui tem as famosas florestas do suicídio, que não é uma, não é duas, não é três, são várias. Na verdade, posso dizer que qualquer floresta que você vê pode ser considerado uma floresta de suicídio. É muito comum pessoas irem até florestas para tirarem suas vidas, assim, sabe? Tanto que tem muitas lendas urbanas a respeito disso, né? Mas não vamos entrar em questão. O Japão, ele é uma sociedade em que ele cobra o indivíduo a toda hora. Crescer como um japonês, numa família tradicional japonesa,
É algo muito difícil, gente. A criança japonesa, desde que ela nasce, quando ela começa para a escola, já começa as cobranças. Você tem que estudar, você tem que ser o melhor da sua sala, você não pode tirar notas baixas, você tem que concluir o ensino médio, depois você tem que ir para uma faculdade, sair lá com boas notas, conseguir um bom emprego, você tem que ser bem-sucedido, e daí você tem que trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar mais. E é óbvio que nem todo mundo consegue, assim, atingir essas expectativas, né? A partir do momento que você define o ser humano apenas em estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar dinheiro, você está ignorando completamente sua existência, suas vontades e seu propósito na Terra. E a sociedade japonesa funciona desse jeito, eles veem indivíduos como máquinas, sabe? É como se fosse um grande formigueiro, cada uma fosse assim uma formiguinha com sua função e nada além daquilo. Não tem sentimentos, não tem vidas, não tem medos, anseios, nada. Não, só tem que ser o robozinho, né? Trabalhar, ir pra casa, ganhar dinheiro, voltar pra casa, só isso. Não preciso nem dizer que uma pessoa crescer com esse tanto de pressão desde a primeira infância até a vida adulta causa traumas, assim, irreparáveis na vida do indivíduo. Isso muitas vezes termina em tragédia. E apesar de tudo isso, de estarem criando uma sociedade doente, uma sociedade frágil, você ainda não tem, assim, o direito de se expressar, né? A liberdade de falar o que você está sentindo e de expor isso ao mundo. Porque ao ver deles, você expor, assim, uma fraqueza sua, tendo em vista que depressão e problemas mentais não são fraquezas, mas aos olhos de grande parte da sociedade japonesa é uma fraqueza, você expor isso para o mundo significa que você é um derrotado, entendeu? Que você não conseguiu vencer na vida, que você não presta como indivíduo, porque você não atende às expectativas que impõem em cima de você. Então você já pensou o que isso causa à pessoa? Posso dizer que isso é um processo de morte. A vida da pessoa, ela não termina ali quando ela tira a sua própria vida. Na verdade, ela já morreu há muito tempo, né? Ela começou morrendo lá quando ela era criança. E ao passar dos anos, ela só vai, tipo, seguindo a vida até que ela não aguenta mais, porque ela não tem mais motivo, sabe? Enfim, para ilustrar isso, eu tenho assim uma história que eu presenciei que graças a Deus não terminou em uma tragédia, graças a Deus, mas foi quase, gente. Eu já sabia de todas essas cobranças que tem em cima dos japoneses, que os próprios pais fazem com os filhos, né? Já sabia de tudo isso, não era uma novidade, né? Todo mundo sabe disso, o mundo inteiro sabe disso, até os próprios japoneses admitem isso. Ano passado, eu tava trabalhando em uma fábrica. Nessa fábrica, eu fiz um amigo. Ele é meu amigo até hoje, né? Embora a gente não trabalhe mais junto, eu não vejo tanto ele. Mas é uma pessoa que eu considero demais, uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que quando eu chegava na fábrica, eu conversava com ele, a gente trabalhava bem separado, mas eu sempre me encontrava com ele no início, né? Na entrada. Nós almoçávamos juntos. E eu também encontrava com ele na saída, assim, de vez em quando, não era todos os dias. Mas na entrada e no almoço era de lei, eu sempre via ele. Ele é japonês, mas ele é formado em letras, de japonês e inglês. Então ele fala inglês muito bem. Eu não falo bem japonês, né? Meu japonês é, assim, o básico. Então eu conseguia me comunicar com ele falando inglês com ele, né? O que era ótimo, que eu não me sentia tão sozinha. Quem conheceu ele, na verdade, foi o meu marido primeiro. Depois eu acabei conhecendo ele também, que eu fui trabalhar na mesma fábrica. Depois de um tempo, meu marido saiu dessa fábrica e só fiquei eu lá. Então eu acabei, né, conversando mais, tendo mais assim contato com ele e tal. Enfim, mas desde que eu conheci ele, eu assim notava que ele era uma pessoa triste, sabe? Quando eu conheci ele, claro que eu não ia tocar nesse tipo de assunto, que é algo muito delicado, né? Ainda mais tratando de um japonês, né? Eu tinha um pouco de medo, embora ele fosse assim acostumado assim com estrangeiros, né? Mas enfim. Só que daí, com o passar do tempo, eu fui criando mais amizade com ele e a gente foi conversando sobre outros assuntos. E eu acabei tocando nesse assunto de problemas psicológicos, porque eu tenho desde sempre, né? Eu tomava remédio, né? Eu ia no psiquiatra e pipipopopó, todas essas coisas. E eu contava isso pra ele, eu começava, então amanhã eu vou faltar um trabalho, porque eu vou ter que ir no médico, né?
Ele falava, que médico? Ele falava, psiquiatra. Ele falava, você vai no psiquiatra? Eu falei, sim, eu vou no psiquiatra, porque eu tenho, né, eu tenho sofro de ansiedade, pânico, eu tenho algumas crises fortes, se eu não for no psiquiatra, é foda, viu? Eu tenho que tomar remédio. Isso, pra ele, era uma novidade, assim, tão grande, que foi uma coisa que me deixou abismada. Porque ele não era velho, ele tinha praticamente a minha idade, ele era da minha geração, sabe? Enfim, aí com o tempo eu fui explicando, assim, pra ele e tal, ele foi começando a aceitar isso, assim, ver como algo normal, sabe? Tipo, não normal, mas ele começou a aceitar isso e começar a entender. Nesse momento, eu vi a minha brecha e pensei, não, essa é a minha chance, eu vou conversar sobre isso com ele. Comecei a conversar com ele sobre problemas psicológicos, sobre a diferença que eu notava entre Brasil e Japão, né? E com ele, as minhas suspeitas apenas foram confirmadas, porque era exatamente como eu pensava e como eu comentei com vocês no começo do vídeo. Tudo que eu falei, ele falou pra mim, sabe? Me repetiu assim com as exatas palavras. Com o passar do tempo, eu fui conversando mais a respeito disso com ele e comecei a conversar a respeito dos sentimentos dele, né? De como ele se sentia. Porque era notório que ele sofria de alguma coisa. Com o tempo ele ia me desabafando e contava que ele odiava o trabalho dele, que ele odiava trabalhar ali, mas que ele estava ali há 3 anos. E daí entra outra questão, né? Para os japoneses, que assim, muitos japoneses, gente, eles vivem assim uma vida infeliz dentro de casa e no emprego, principalmente. Eles odeiam o trabalho deles, mas ao invés deles trocarem de trabalho, eles preferem ficar naquele trabalho sofrendo. E muitos deles acabam tirando sua própria vida por isso. O número de gente que tira a vida por causa de chefe, porque odeia o trabalho, porque odeia os colegas de trabalho, gente, é muito pra botar num papel, sabe? Não tem como. A taxa de suicídios entre homens é muito mais alta do que entre mulheres. E por conta disso, muitos são chefes de família, só eles trabalham, sofrem assim uma pressão imensa no trabalho, abusos psicológicos, muitas vezes até físicos, sabe? E não trocam de trabalho, não denunciam nada, porque eles acreditam que isso possa manchar a carreira deles, manchar a imagem deles, ou até mesmo a imagem da empresa. E o fim é trágico, sabe? Eles acabam perdendo sua própria vida e a empresa continua lá, lucrando milhões. Tá, mas voltando ao assunto, né, do meu amigo. Ele não gostava do trabalho dele, ele sempre reclamava disso pra mim. Daí, quando ele começou assim, a pegar um pouco mais de confiança em mim, ele começou a falar sobre o que ele sentia, né, dos sentimentos dele. Quando ele ia contando como ele se sentia, todos os sintomas, porque depressão tem sintomas, se você não sabe, tem sim. Gente, todos os sintomas dele eram de uma pessoa com depressão. Mesmo eu não sendo uma perita no assunto, assim, o básico eu sei, sabe? E ao longo do tempo, assim, eu ia conversando com ele mais a respeito disso. E quando eu digo tempo, gente, eu quero dizer assim, semana, sabe? Não é de um dia para outro. Porque japoneses, eles, assim, eles não têm aquela intimidade que estrangeiro tem, sabe? Eles não são assim tão receptivos, tão abertos. Então, às vezes você chegar falando de um assunto tão sério que para eles é um tabu tão grande, assuste eles, sabe? E eles possam, assim, levar isso de algo, como algo errado, entendeu? Tipo, achar que você tá zoando, ou sei lá, falando que ele é fraco, alguma coisa assim. Porque eles são ensinados a pensar dessa maneira, né? Então, é complicado, é difícil lidar, mas você tem que ter paciência. Eu lembro que todo dia, quando ele chegava de manhã, eu perguntava, então, como que você tá hoje? Como que você se sentiu? E ele me contava tudo o que ele sentia. E quando ele falou pra mim que ele já tinha, assim, perdido o gosto de viver, foi algo, assim, que já começou a acender na minha cabeça, tipo alerta de perigo, sabe? Alerta de perigo, alerta de perigo. Daí, gente, nesse momento, eu comecei a conversar com ele, assim, mais diretamente, ser mais direta pra ele, porque eu via que as minhas conversas, assim, do dia a dia, parece que não tava surtindo muito efeito. Eu comecei a falar com ele assim, olha, não me leve a mal, por favor, eu não quero que você entenda isso como uma crítica ou algo de ruim, tá? Mas eu acho que você precisa de ajuda médica. Quando eu disse isso pra ele pela primeira vez, eu lembro que ele deu uma risada, assim, sabe? Que ele meio que ele não acreditou. Eu falei assim, não, acho que não.
Eu falava assim, não, pera aí, eu não tô brincando com você. Eu tô falando isso porque eu vou no psiquiatra, eu tomo remédio. Não é algo que você tem que se envergonhar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vou no médico, né? Porque eu não sou fraca ou uma derrotada por conta disso, muito pelo contrário. Uma pessoa admitir que ela precisa de tratamento médico, talvez precise assim de um acompanhamento médico, significa que ela foi corajosa o suficiente de chegar até ali e assim admitir isso para si mesma e ter a força de vontade de buscar uma ajuda. Significa que você é muito forte, não que você é fraco. Gente, mas isso foi uma coisa que eu fui construindo na mente dele, assim, ó, por meses, gente. Meses. Eu fiquei falando sobre isso com ele mais de 6 meses. E nesse tempo que eu conversava com ele a respeito disso, eu passei o número do meu psiquiatra, do psiquiatra que me acompanhava naquela época. Tantas vezes, gente. Mas tantas vezes que eu não faço nem ideia. Eu lembro, eu dei cartão pra ele, eu dei número, eu salvei o endereço dele no Google Maps, catei o celular do menino, salvei o endereço do psiquiatra no Google Maps, salvei o número do médico no celular dele também. Eu ficava mandando mensagem pra ele quando eu saía do trabalho, perguntando, então, como que você tá? Como você tá se sentindo hoje? Você já foi no médico? Geralmente fazia isso nos finais de semana, né? Que eu ficava sem ver ele no sábado e no domingo. Eu sempre mandava uma mensagem, então, você foi no médico? Você marcou sua consulta? Eu comecei a ser chata, sério, chata. Mas é uma coisa que eu não me arrependo, sinceramente. E ao longo do tempo que eu tava conversando a respeito disso com ele, esse menino, gente, ele foi piorando de uma forma, sabe? E que cada dia que passava, ele tava pior. E pior e pior. E eu sempre falava pra ele, eu falava assim, olha, você não me parece bem. Você precisa de ajuda. E daí eu comecei a tocar no assunto da família dele. Que eu pensei, olha, se eu tô falando pra ele todas essas coisas, ele tá aceitando isso, porque com o passar do tempo ele começou a aceitar isso, sabe? De uma forma assim mais positiva e começou a cogitar a ideia de procurar um médico. Então eu vi assim que o que eu tava falando tava de alguma forma surtindo algum efeito assim na cabeça dele, né? Só que eu tinha alguma coisa que tava impedindo ele de ir pra frente. Então eu pensei na família. Que olha, a família, ela pode ser uma bênção, uma maldição na vida da pessoa. Aí eu comecei a tentar entrar nesse assunto com ele, conversar a respeito da família dele, né? Mais em específico sobre os pais, porque ele ainda morava com os pais dele. E cara, as minhas suspeitas, assim, mais uma vez, infelizmente se confirmaram. Ele me falava que o pai dele era um japonês tradicional, que sempre foi muito rígido com ele, com os irmãos, e que estava sempre cobrando ele, né? Que ele tinha feito faculdade, mas no momento não estava exercendo a profissão. E o pai dele constantemente, assim, humilhava ele por causa disso, cara. E assim, ele é uma pessoa maravilhosa, gente. Uma pessoa muito boa. Sabe uma pessoa assim, sem preconceitos? Sem aquela cabeça, assim, de japonês, aquela cabeça fechada, sabe? Cara, ele era um anjo. E tinha hora, gente, que ele contava isso pra mim e ele chorava pra mim, pra vocês terem noção. É algo assim que eu não gosto muito de lembrar porque dói no fundo da minha alma. Um japonês, gente, um japonês chorar pra você, assim, contar sobre os seus sentimentos é algo meio que inimaginável, entendeu? Que tem um significado muito grande, porque eu consegui ultrapassar uma barreira que eu acredito que a maioria das pessoas que entraram na vida dele não conseguiram. Aí ele contava pra mim a respeito do pai dele, contava que passava assim poucas e boas com o pai dele, sabe? Olha, só por Deus. Porém, ele tinha uma pessoa maravilhosa na vida dele, que graças a Deus pela existência dessa pessoa, que era a mãe dele, que era assim, o oposto do pai dele, sabe? Enquanto o pai dele tava lá cobrando dele e nada que ele fizesse era o suficiente, a mãe dele sempre apoiava. E a mãe dele sempre dava bons conselhos. E ele falava assim pra mim que quando ele tava muito mal era com a mãe dele que ele conversava. E a mãe dele dava bons conselhos pra ele. Ele tinha uma relação muito boa com a mãe dele. Tem até hoje, né? Aí sabendo disso, né? Sabendo assim que ele tinha assim uma mãe boa, uma mãe assim que sabe, que entendia ele.
Eu comecei a falar com ele para ele conversar com a mãe dele a respeito desses sentimentos que ele tem e sobre, assim, talvez procurar uma ajuda médica, sabe? Eu lembro de um dia que ele chegou, assim, no trabalho e ele falou pra mim que ele tinha conversado com a mãe dele, tinha contado tudo pra mãe dele. E a mãe dele tinha ficado super preocupada com ele porque ela falou que ela não imaginava que ele estava passando por aquilo, né? Que ela sabia que ele sofria, que o pai dele cobrava muito dele, mas que ela não imaginava, assim, que isso estava sufocando tanto ele. E ele falou que nesse tempo ele conversou bastante com a mãe dele e tal, e a mãe dele estendeu um bom apoio pra ele, que ele tocou nesse assunto de procurar um médico e ela apoiou ele. Cara, nesse momento, eu fiquei tão feliz que vocês não têm noção. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz. Só que ele ainda não tinha ido no médico, né? Ele tava com aquela mentalidade da maioria das pessoas com depressão, que é quando a pessoa tá assim, ela tá no fundo do poço e ela acha que aquilo não vai acabar, que ela não vai escalar aquele poço que pra ela acabou. Ele tava assim nesse momento. Mas eu sempre falava com ele, não, mas você tem que ir no médico. E quando eu soube disso, aí que eu comecei a cobrar mais ele de ir no médico, né? O que eu podia fazer era ficar insistindo, sendo chata. Até que um belo de um dia, era uma sexta-feira, ele tava bem mal. E foi um dia assim que eu insisti bastante. Aí tá, beleza. Sexta-feira acabou o dia, né? Me despedi dele, vi ele na saída. E daí, passou sábado, passou domingo, chegou na segunda. Aí eu fui trabalhar de volta. E daí logo cedo, de manhã, eu encontrei ele. Né, quando eu cheguei do trabalho, assim, eu tava um dia bom, sabe? Só que quando eu encontrei ele, gente, ele veio, assim, na minha direção e falou assim, Narume, eu preciso conversar com você. Aconteceu uma coisa comigo no final de semana e eu quase fiz uma besteira muito grande. Gente, quando ele falou isso, o meu coração gelou de uma forma. Ele falou assim, então, sexta-feira, quando acabou o trabalho aqui, eu fui pra minha casa e eu tentei tirar minha vida. E, gente, quando ele falou isso, eu lembro que eu fiquei assim, eu fiquei sem reação, eu fiquei parada assim, ó, de boca aberta olhando pra ele, não sabia o que falar. Eu lembro que eu só consegui perguntar na hora, eu falei, como que você fez isso? E o que aconteceu, né? O que te levou a fazer isso? E ele falou assim, então, acho que você notou, né? Mas sexta-feira eu tava muito mal. Na verdade, já fazia dias que eu tava assim. E daí ele pegou o celular dele e ele me mostrou o line dele. Que eu não sabia disso, né? Mas aparentemente dá pra você fazer postagens no line, né? Como se fosse assim um Twitter. Ele mostrou algumas postagens que ele tinha feito, assim, na quarta, na quinta. Nossa, muito triste, falando que ele não aguentava mais viver, que ele não aguentava mais a vida dele, que ele não aguentava mais aquela situação, que pra ele, que ele já tinha chegado no limite. Gente, eram várias e várias coisas assim, sabe? Eu fiquei chocada quando eu li. E daí ele falou que sexta-feira ele chegou em casa, ele tava sozinho, a mãe dele não tava em casa, o pai dele não tava em casa, não tinha ninguém em casa. E ele tava assim, num momento tão triste da vida dele, que ele falou que ele só pegou uma corda, amarrou assim no telhado da casa dele, dentro de casa mesmo, no quarto dele, e subiu em cima de uma cadeira. Aí ele contando isso pra mim, sabe do que ele fez? Ele falou que ele colocou assim a corda em volta do pescoço dele, ele tava decidido que ele ia fazer aquilo. Eu falei, e por que você não fez, né? Por que você não... O que te impediu de fazer isso? Daí ele falou assim pra mim, então, eu tive medo pela minha mãe. Daí ele me falou que por mais que ele quisesse aquilo, que ele achasse que seria a melhor coisa pra ele, assim, naquele momento, ele falou que se ele fizesse aquilo, ele ia acabar com a mãe dele. Que ele era muito próximo da mãe dele, que ele achava que ia ser assim, um trauma muito grande na vida da mãe dele, que ela não merecia isso, sabe? Foi um mix de emoção que eu senti, de alívio, tristeza, desespero, tudo ao mesmo tempo, que eu não consegui nem respirar. Eu lembro que no momento, gente, eu só consegui pegar assim minhas bolsas, assim, ó, jogar minhas coisas tudo no chão, procurar um Rivotril na hora pra tomar e me acalmar, que eu já tava surtando ali. E claro que eu não podia mostrar isso pro menino, né? Imagina. Meu Deus, mano, mas eu tremia, cara, eu tremia de um jeito, gente, eu não sabia o que falar, sabe? Então eu reuni assim uma força e eu falei, olha, você tem noção no nível que você chegou? Isso é uma coisa que eu repetia pra ele sempre. Eu falava,
Você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa inteligente, você tem muito potencial. Você não pode deixar o que o seu pai ou o seu chefe dizem te abalar, porque isso não é verdade, isso não te define. Falou assim, olha, você tem um problema psicológico. Eu lembro que eu perguntei pra ele, eu falei, olha, se você quebrasse a sua perna, o que você faria? Você ia ficar com a sua perna quebrada e esperar que ela se curasse sozinha? Ou você ia procurar um médico para fazer um gesso em você, te dar alguns remédios para você se recuperar mais rápido? Tem uma coisinha dentro da sua cabeça que não tá funcionando direito, sabe? Você não tá quebrado, você não tá estragado, mas tem uma coisa dentro de você que não tá funcionando como deveria funcionar. Mas isso não é culpa sua, entendeu? Isso não é motivo para você tirar a sua vida, porque isso tem solução. Se você procurar uma ajuda, se você procurar um médico, ele vai te fazer um tratamento, você vai começar a tomar remédios, e eu garanto a você que você vai melhorar. Por mais que agora pareça o fim do mundo, que isso não tem solução, você tá numa situação que, ao seu ver, aos seus olhos, a tua vida não tem mais solução, mas tem sim, sabe? Você precisa acreditar em mim. Eu lembro que, cara, nesse momento eu implorei para aquele menino de uma forma. Eu falei, por favor, dá uma chance, sabe? Dá uma chance, vai no médico, por favor, vai. E esse menino, gente, ele chorava, ele soluçava, sabe? Ele chorava de soluçar, assim, eu abraçava ele, assim, sabe? Eu tentava confortar ele. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha contado pra alguém isso. E daí ele falou pra mim que ele tinha contado pra mãe dele. Aí naquele momento a gente tinha outro mix de emoção, que era de medo e alívio ao mesmo tempo, né? Alívio de saber que ele tinha desabafado isso com alguém e medo de saber como aquela pessoa tinha reagido a isso. E, gente, a mãe dele teve uma atitude assim, ó, muito sensata, muito sensata. A mãe dele falou que olhou pra ele e falou assim, olha, nós vamos no médico, você precisa de ajuda. E como eu tinha dado o telefone do meu psiquiatra pra ele zilhões de vezes, tinha passado o endereço e tudo mais. E daí a mãe dele, gente, ela pegou o telefone, ligou no médico e marcou uma consulta pra ele. E daí ele contou que ele conversou com a mãe dele durante horas e horas e horas, sabe? E ele tomou importantes decisões naquela conversa, que foi uma conversa muito construtiva com ele. Ele falou que nessa conversa ele tinha decidido que ele ia trocar de emprego. Cara, nesse momento eu fiquei muito feliz também, porque por mais que eu não fosse assim mais ver ele, né, como todos os dias como eu via, mas era uma coisa que tava fazendo muito mal a ele, muito mal mesmo. Então ele, sim, trocar de emprego, né, trocar novos áreas também seria uma coisa muito positiva. Eu lembro que nos dias que se passaram, que ele ainda ficou um tempo naquela empresa, eu sempre conversava com ele, olha, sai desse emprego, mas fica um tempo em casa, né? Fica uns dias em casa pra você poder se reencontrar com você mesmo, depois você vai trabalhar em outro lugar. E no final das contas ele acarretou essa ideia que eu dei pra ele, e ele realmente ficou um tempo em casa, né? Depois ele procurou um outro emprego. E ele foi no médico, e ele começou a se tratar. Essa situação, assim, me marcou muito, porque foi uma coisa que, né, eu presenciei, sabe? E uma pessoa que era, assim, muito importante pra mim, que ainda é muito importante pra mim. Eu acho que eu e meu marido também deu muito conselho pra ele, ajudamos ele de alguma forma, sabe? Então, às vezes eu paro pra pensar que talvez se ele não tivesse, assim, uma pessoa na vida dele que conversasse com ele a respeito disso, assim, desse, assim, essas dicas, né? Uma direção pra ele, se não existisse essa mãe na vida dele, talvez essa pessoa maravilhosa, esse ser humano incrível, poderia não estar mais entre nós. E o que acontece, assim, todos os dias, toda hora, não só aqui no Japão, mas no mundo inteiro. Então é nesses momentos que você nota da importância que você pode ter na vida de algumas pessoas, mesmo você não sabendo disso, né? Algumas palavras, gente, pode fazer uma diferença gigantesca na vida de alguém, sabe? Alguns minutinhos do seu dia que você tira. O apoio familiar, na minha realidade, foi uma coisa que eu sempre tive. Eu perdi meu pai muito cedo. É uma coisa que eu carrego comigo, uma dor imensa que eu carrego comigo até nos dias de hoje, que vai morrer comigo. Mas a minha mãe foi uma pessoa maravilhosa. Ela sempre me deu apoio emocional e essas coisas tudo, sabe? Então eu podia contar com ela. Mas muitas pessoas não têm esse tipo de apoio. E principalmente aqui no Japão.
os filhos, eles não podem contar com um apoio emocional dos próprios pais, ou então dos próprios maridos ou esposas, porque eles têm medo que aquelas pessoas podem ver eles como frágeis, como pessoas assim fracas, né? E o Japão, infelizmente, tá aí pra provar que você reprimir os sentimentos, de uma pessoa, não vai melhorar em nada. Do contrário, isso é apenas uma bomba relógio. É uma bola de neve que só vai aumentando com o passar do tempo. Chega uma hora que explode, porque ninguém consegue segurar uma dor, um fardo insuportável por tanto tempo. Eu dou graças a Deus que essa história na minha vida, assim, teve, assim, um final, digamos, feliz. Eu não posso nem dizer um final feliz, porque é o tipo de final que não tem que ser feliz, é no mínimo desejado, é o esperado, não é mesmo? Se uma pessoa tá sofrendo de um problema psicológico, o esperado da sociedade é que ela vá lá, trate esse problema e fique tudo bem, que todo mundo apoie, vida que segue, entendeu? Por exemplo, você não vai culpar uma pessoa que tem câncer por ter câncer. Porém, o japonês, cara, óbvio que toda regra tem sua exceção, mas o japonês em geral, ele tem essa mentalidade. Pra vocês terem noção, se você tem assim um problema psicológico, você faz uso de medicamentos, isso não é uma coisa que você pode contar nem pros seus colegas de trabalho, muito menos pro seu patrão. Se contar isso pro seu patrão, você não vai ser contratado, entendeu? Se contar isso pros seus colegas de trabalho, eles vão rir da sua cara, eles vão fazer chacota com você. Contar isso pros coleguinhas de escola, de adolescente, tu vai sofrer um bullying desgraçado. Então, é uma coisa assim que eles foram ensinados a guardar pra eles, porque na visão dessa sociedade é frescura. E eles usavam exatamente essas palavras pra mim. Ele falava que ele admitia isso pra um japonês, iriam dizer pra ele que isso era frescura. E ele, inclusive, tinha medo de admitir isso até pra médico, porque ele achava que médico ia achar que era frescura. Gente, eu tive que fazer o japonês acreditar que um psiquiatra não ia olhar pra cara dele e falar que ele tava com frescura porque ele tentou se matar. Olha, nesse momento eu fico pensando como que uma sociedade tão evoluída em vários aspectos tem esse tipo de pensamento arcaico, ignorante e extremamente egoísta. Eu não gosto nem de pensar nisso, que eu fico puta, cara. Com essa geração de internet, K-pop, não sei o que lá, idol pra aqui, e idol pra lá, vocês começam a endeusar a Ásia de uma forma, sabe? Mas vocês não vê o lado ruim disso, vocês não vê o lado negativo, vocês só vê os idols bonitinhos dançando lá e tá tudo ok. Cara, recentemente, um ator famosíssimo do Japão de 30 anos se matou. Ele foi encontrado morto com uma corda no pescoço dentro do apartamento dele. Um ator que fazia um super sucesso, que a galera tinha uma legião de fãs, entendeu? Que ao ver da população, que nós assim que estamos de fora, ele tinha assim uma vida perfeita. Ele foi encontrado morto, sem mais nem menos, assim, sabe? E também os idols de K-pop, né? Que volta e meia aparecem fora aqueles que a mídia esconde. A Ásia, em geral, gente, tem um problema tão grande com isso que, ao meu ver, sinceramente, tá longe de acabar. Eles cobram e cobram e cobram tanto dos jovens que acabam adoecendo esses jovens. Olha, chega a ser bizarro em como esse povo consegue, sabe, continuar com a sua vida normal, derramando tanto sangue, sabe, com todo esse sangue nas mãos. Porque se você é um desses pais, ou uma dessas pessoas que acha que tudo isso é frescura, que isso é coisa da cabeça, e que acha ok cobrar coisas absurdas de uma criança de 6, 7 anos, a culpa também é sua. Esse sangue derramado também é culpa sua. Suas mãos também estão sujas, sabe? Eu, sinceramente, não entendo como uma pessoa consegue conviver de boa com isso, porque... Gente, se eu causasse isso numa pessoa, eu seria corrida pela culpa. Mas a gente fica na expectativa de que com essa era, assim, né, da informação e da internet, aos poucos isso melhore, nem que seja, assim, uma mudança gradual, muito pouquinho, mas é um passo de cada vez, né? Antes uma evolução lenta do que nenhuma evolução, não é mesmo? E pra finalizar o vídeo, eu quero falar aqui um negócio que serve não
pra japonês, porque japonês não vai estar assistindo esse vídeo, porque não vai estar nem entendendo. Mas para todas as pessoas, e pais inclusive, pais, entendam que os seus filhos, eles não nasceram para atender as suas expectativas, sabe? Eu entendo que quando você vai lá ter um filho, né? Você tá grávida e tal, você tem vontades em cima daquela criança, sabe? Você quer o bem, quer o melhor pro seu filho, quer que ele tenha uma vida boa, uma vida assim tranquila, uma vida confortável, né? Mas você tem que lembrar que ele é um ser humano totalmente alheio a você. Que talvez as suas expectativas, as suas vontades, não correspondam às vontades dos seus filhos. E tá tudo bem isso, sabe? Porque você tá gerando uma outra vida. Você não tá gerando um robô que você programa e ele vai fazer exatamente aquilo que você programou. Então, não cobre tanto. Tudo bem, é normal você cobrar as pessoas. O ser humano, ele tem que ser cobrado. Isso eu concordo, sabe? A gente tem que aprender a lidar com isso, porque o mundo que a gente vive não é um conto de fadas. Você vai ter cobranças, o mundo não é fácil, a vida não é fácil, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas quando se é uma criança, criança tem que ser criança, entendeu? Criança não tem que ter as responsabilidades de um adulto. Criança não tem que ser melhor do que a outra, sabe? Você não tem que colocar isso na cabeça do seu filho desde quando ele é pequeno. Porque se você colocar na cabeça dele que ele tem que ser melhor em todos os aspectos da vida dele, a primeira vez que ele falhar, ele vai se sentir péssimo. E ele também vai se sentir insuficiente para ele mesmo. O mais importante que você pode dar para ele, além de bens materiais, de tudo, é amor e apoio. É isso que ele vai precisar para a vida dele. Porque ninguém é de ferro. Sendo criança, adolescente ou adulto, ele vai passar por momentos péssimos na vida. Que ele vai precisar de você. Os pais, a família, é abaixo de um ser humano, sabe? É o porto seguro de um ser humano. Eu mesmo, quando eu tô quebrada, quando eu tô me sentindo nada, eu ligo pra minha mãe que tá do outro lado do mundo pra me confortar, entendeu? E eu já sou adulta. Então vocês imaginam pra uma criança ou por um adolescente que ainda tá formando suas ideias, sabe? O cérebro nem tá completamente formado ainda. Depois que ele virar adulto, aí é outra história. Aí ele vai seguir o caminho dele, vai começar a trabalhar e tudo mais, né? E seguir a vida dele. É o ciclo natural da vida. Agora, você não pode começar a cobrar coisas impossíveis de serem alcançadas quando ainda é uma criança ou é tipo um adolescente de 12, 13, até 16 anos. Não tem como. Então, se você acha que você não tem um psicológico para isso, se você acha que você não está preparado para isso, o conselho que eu deixo é: não tenha filhos, porque você vai estragar a sua vida e a vida do seu filho. Adota um pet, né? Tem um gatinho, um cachorrinho, uma chinchila, sei lá, um furão, o que você quiser, um peixinho. Dê amor para aquele bichinho e pronto. E daí aquele bichinho ele não vai te decepcionar. O que é muito comum é quando um filho não atende uma expectativa que os pais colocaram em cima dele, o pai vai lá e fala: você me decepcionou. Mas decepcionou por quê? Porque ele não fez o que você queria que ele fizesse? Claro que eu não tô falando que é pra pessoa sair por aí roubando, matando, e tá tudo bem, você vai apoiar, né? Mas, por exemplo, você queria que seu filho fizesse faculdade de medicina, mas ele vai lá e ele quer fazer artes. Aí você, pronto, nossa senhora, ele acabou com a vida dele, porque ele me decepcionou, porque eu não sei o que lá, porque a educação que eu te dei foi jogada no lixo. Não, a vida é muito mais que isso, pelo amor de Deus, sabe? Apoie os seus filhos. E se você não entende as vontades do seu filho, se não entende por que ele tá fazendo aquilo, por que ele tá agindo daquela forma, tenta conversar, gente. Um simples diálogo pode salvar uma vida. Então isso é muito importante, não ignore essa parte, sabe? Tente ser amigo do seu filho para evitar o pior. Às vezes, assim, um tempinho que você tira do seu tempo pode ser muito importante na vida de outra pessoa. Então, pensa um pouquinho a respeito disso. Mas é isso, gente. Eu falei demais nesse vídeo. Eu comecei falando sobre a depressão vista aqui no Japão. Entrei em outros tópicos, mas que eu acho que foi interessante abordar também. Enfim, eu vou ficar por aqui. Em breve eu vou fazer outro vídeo, né, falando como que foi conseguir ajuda, tratamento psiquiátrico aqui no Japão, sem saber falar a língua, né? Mas deixa isso pra outra hora, porque esse vídeo já tá comprido demais, beleza?
E é isso, pessoinhas. Peço por favor que vocês deem um like, tá bom, nesse vídeo. Ajudam no engajamento, tá bom? Que é importante. Que esse vídeo em específico, eu acho que é um vídeo interessante para as pessoas assistirem. Eu agradeço muito a vocês os feedbacks que vocês têm me dado nos meus vídeos, e principalmente nesses que eu falo sobre problemas psicológicos e essas coisas. Eu agradeço de coração a todas as mensagens lindas que vocês têm me mandado. Eu leio todas. Todos os comentários eu leio, gente. Muito obrigado, viu? Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, beijinho para todos vocês. E até mais, pessoinhas.